chamou a atenção essa semana no mercado político as movimentações do governador Paulo Artung, e principalmente aproveitando aí a visita às obras do aeroporto de Vitória, né, levando alguns prefeitos com ele, etc. E a gente começou também a perceber, principalmente nas últimas semanas, um movimento mais forte do governador em direção a algumas lideranças que estavam meio distantes. A gente viu isso acontecer com o próprio prefeito Aldifas, né? Inclusive esteve presente naquele ato da visita às obras. A gente começou a perceber também isso, mesmo com algumas lideranças que não necessariamente sentaram com Paulo ou foram entregar obras com Paulo, mas que parecem ter assinado uma espécie de acordo de paz ou de não ataque, né? A gente viu isso claramente também na entrevista que o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, deu ao jornal A Gazeta, claramente mostrando que não quer fazer ataque, falando que, inclusive assim, até surpreendentemente, falando que estava muito boa a relação, né? Total relação. Parceria total, administrativamente, né? Falando. E aí a gente chama atenção porque o mesmo Luciano Rezende, em fevereiro, se entrincheirou contra o Paulo com a história da Cezanne. Parecia que era um caminho sem volta, né? Que ele iria para cima. Então você percebe uma clara ação do Paulo, na minha opinião, neutralizando algumas lideranças que poderiam se voltar contra ele na disputa de 2018. Você não acha isso, Renata, que tem essa estratégia em campo? Parece que o Paulo está tentando refazer aquele arranjo, né, que manteve ele 8 anos, né, no governo sem nenhum problema, sem nenhuma contestação, né, que eram 2 arranjos, né, o arranjo institucional e o arranjo político, que era todos os partidos, exceto os chamados extrema esquerda, né, que estavam com ele, né, no palanque. E agora ele parece que está querendo novamente refazer esse arranjo. Por quê? O Paulo parece ter abandonado de vez o projeto nacional, qualquer tentativa de voo nacional. Hoje, para mim, Paulo é candidato à reeleição. Uhum. E para ser candidato à reeleição, para ser governador aqui no estado, ele não vai querer passar novamente por uma disputa desgastante, como foi em 2014, né? Embora ele tenha ganhou no primeiro turno, mas gastou bastante energia ali, né? Uhum. Então ele precisa de um caminho bem tranquilo para disputar essa reeleição, até porque depois do que aconteceu, ele já não estava tão bem, quando chegou ao governo não estava tão bem, né? Como todos os governadores que chegaram naquele ano não estavam maravilhosamente bem com a população. E a política de cortes dele, né, a política de austeridade dele, acabou prejudicando os serviços prestados à população, sim, né, e o funcionalismo e tudo mais. E quando estoura a crise da Polícia Militar em fevereiro, a imagem dele, que ele jogava para fora do Estado, se diluiu, né, se destruiu, e ele ficou do tamanho de todos os outros. Quando estava começando a se recuperar, vem essa denúncia, né, dos ex-executivos da Odebrecht. Então hoje o Paulo não está mais naquele pedestal que ele achou esse carinho da Lava Jato, embora muita gente esteja descrente sobre o desdobramento disso, ele tem que lidar com isso. Isso pode aparecer alguma hora e ser prejudicial, né? Exato, e aí ele está refazendo aquele caminho, né, que um governador que quer reeleição tem que percorrer. Só que agora ele tem um caminho mais curto, né? Porque ele só tem até abril para fazer isso, para poder correr os municípios, para poder fazer as entregas, para poder mostrar alguma coisa do governo Paulo Artung. Né? Tem pegado carona nas obras do governo federal, como aeroporto e tal, fazendo entregas de viaturas, né? Nos municípios da Grande Vitória. Está começando a aparecer na Grande Vitória, porque ele não estava aparecendo na Grande Vitória, só estava aparecendo no interior. Então, na minha opinião, ele começa a reconstruir justamente na Grande Vitória, onde ele teve mais dificuldade de voto, que ficou praticamente... perdeu em alguns municípios, empatou. Na maioria ele perdeu, na soma ele perdeu. Na soma ele foi mal. E ele estava evitando sair na rua aqui na Grande Vitória, né? Agora já começa a se colocar. Começou pelo interior, isso, né? Devagar, foi testando, né? Isso. Agora ele pôs a cabeça para fora aqui também.
Olha, diz que malandro em política vira bicho, né? Você veja, o que o Paulo errou? O Paulo errou que ele foi pelo caminho fiscal. Eu resolvi o problema econômico do Estado, e tal, mas cadê a educação, cadê salário dos funcionários? Quer dizer, em nome disso, do fiscal, ele anulou tudo. E esse anular tudo, ele encontrou resistência. Tá, a resistência do funcionalismo está aí, as resistências de todos os lados estão aí. Então ele tenta contemporizar com o prefeito, então ele pisou na bola, porque esse negócio de fiscal não dá prestígio. Ele, quando ele fez o fiscal, ele viu pensando a área nacional para ele se apresentar nacionalmente como uma pessoa que resolveu o problema e os governadores estão naufragando em dívidas. Mas aí o lá falhou, e agora, Paulo Artung? Então ele está mal, cara, ele está mal na rua. Paulo está mal na rua. Agora, tem que aparecer um novo aí, né? Porque a gente percebe também que eu acho que tem essas dificuldades todas que a Renata colocou, essa que você colocou dele ter feito toda essa aposta, principalmente nos 2 primeiros anos de mandato, em cima desse discurso da recuperação do Estado, via esse ajuste severo tal, e mostrando assim, olha, isso foi necessário, se eu não fizesse isso o Estado teria ido para o sal. Mas você percebe também que, principalmente, talvez ele tenha feito essa aposta em 2015, quando ele sentou na cadeira, achando que a economia teria uma resposta mais rápida, e não teve, né? Aí você teve uma série de crises, a crise política nacional, que acabou truncando essa reação econômica do país. Então, se ele contava com isso, realmente, como disse o Rogério, esse plano naufragou. Eu também acho, como a Renata, não sei se o Rogério pensa a mesma coisa, mas eu também acho que cada vez está mais forte esse movimento dele em direção à reeleição. Também acho difícil que ele arrisque um outro cargo, e só seria o Senado se não fosse o governo, né? Mas não consegue tirar o Ricardo a gente olha também para o cenário dos candidatos que estão se alinhando para disputar o Senado, a gente vê que é complicado também, não é um cenário nada favorável para o Paulo neste momento, né? Você vê que vai ser também se ele está querendo evitar carne de pescoço para não passar por um sufoco de novo, então o Senado parece mais distante. Sim, e toda essa movimentação que está acontecendo em Brasília, né, com as votações polêmicas e tal, o Senado, o parlamento, né, em Brasília, ele começa a ser mal visto pelo eleitor, entendeu? Aí como é que o Artung, que preza, né, que criou essa imagem toda, vai querer vender para o eleitor que ele vai ser um senador diferente, então, você vai querer ir para Brasília? É uma coisa ruim. E para ele vender, né? É um produto ruim para ele vender. Hoje em dia, ser senador não é lá na situação que está o país hoje, né? Não está muito animador ser candidato ao Senado, né? Aí você vê o Paulo, o que o Paulo está fazendo? Está fazendo com qualquer político de baixa qualidade faz. Está pegando o governo, dinheiro para os prefeitos, dinheiro para isso. Você não precisa pagar, quem deve, tudo bem a mesma coisa. Indo contra o que ele defendia, inclusive. Porque ele chegou como grande moralista, que ia fazer esse Estado, não é, uma coisa diferenciada, política diferenciada. Ele caiu num lugar comum agora. Ele está lá, e torcendo que não apareça um novo, porque o Espírito Santo adora novo. O novo foi Vitor Buarque, o novo foi ele mesmo, o próprio Paulo foi o novo. Não é como o novo foi lá atrás, foi o Chiquinho. Então o Paulo entrou aqui no processo comum, o pior processo de pegar o dinheiro público e entregar para garantir a reeleição dele. Está entregando. O cara deve X, não precisa pagar as multas, não precisa pagar nada. Que história é essa? Onde nós estamos? Entende? Então ele quer ver que só tenha um palanque, que é o dele. E ele ataca, como você fala, né, de surgir um nome novo para poder enfrentá-lo com uma proposta nova de política, não um nome novo, mas uma proposta nova de política, né? Não é isso que você aponta, né? E aí ele começa a fazer, a gente teve 3 anos do Paulo sem nenhuma entrega, sem nada.
prefeitos amigos com pires na mão e ele falando, não, você tem que ser um gestor como eu sou, né? Você tem que cortar, você tem que administrar. Ele foi contra a renegociação da dívida dos estados e apontava para o Rio de Janeiro, olha lá, o Rio de Janeiro, porque nós fazemos e tal. E foi por causa desses cortes que aconteceu a crise da PM, né? Foi por causa desse aperto, dessa política de austeridade. E aí, quando ele fecha demais, não entrega demais, e aí o que acontece? Vem a Rose, que é muito, é uma política experiente, né, e muito experimentada, né, nesse trânsito em Brasília, começou a fazer um monte de entregas no interior. E o Arthur começa a olhar para a Rose como... Você entendeu? Que é o velho olhando pro velho, né? Assim, ele começa a correr o Estado para tentar fazer um contraponto, equilíbrio, né? Um equilíbrio com a Rose. Né? Porque eu acho que ele ficou assustado também na disputa da Muniz, que a Rose deu um tranco nele ali na disputa da Muniz e se ele não reage, ela toma a Muniz dele. E, Zeca, e isso assustou ele, todos o Paulo. Os dias Isso ligou a luz vermelha, né? Todos os dias a gente recebe aí os releases, né, das atividades da Rose. É uma emenda para não sei aonde, é um recurso para não sei o que, levou o prefeito não sei... Você entendeu? Então, como é que o Paulo lida com isso? Ele lida com isso entregando, tendo que abrir o cofre, né? Claramente também, eu acho que o Paulo... havia, algumas semanas atrás, assim, até uma preocupação com essa movimentação da Rose. E aí havia também assim, uma polêmica. Será que o Paulo sai do PMDB e arrisca deixar o PMDB com a Rose? E a Rose daí não teria mais o impedimento de ser candidata. Com o Paulo lá seria mais complicado, tal, etc. Só que você percebe que o Paulo parece estar muito seguro de que a Rose não seria ameaça nessa história que você levantou de neutralizar. Eu acho que o Paulo olha para a Rose com a condição de equilibrar esse jogo e não vê ela como uma grande ameaça para os planos dele. Por isso que eu acho também que ele começa a fazer uma movimentação mais forte para deixar o PMDB. Isso parece uma coisa quase que certa. Eu acho que ele não quer estar em 2018 fazendo parte do mesmo governo que o Temer, se o Temer sobreviver até lá, né, na presidência. O que adianta a Rose ter só o PMDB? Né? Se mesmo, ele tem todos os outros. Né? Mesmo porque isso vai ser, numa disputa, um rótulo provavelmente negativo para a Rose. Ela está associada ao governo Temer. Eu acho que o Temer pode até concluir esse mandato. Por enquanto está se salvando. Muita gente já achava que ele não ia sobreviver tanto tempo assim. Mas está se superando. Então, quer dizer, ele pode até cumprir o mandato dele até o final. Só que eu acho que o Paulo está lendo uma coisa que parece clara também. O próprio PSDB está fazendo essa leitura, o PSDB nacional. As pessoas querem ir se afastando do Temer agora, mesmo que ele chegue até o fim. E a Rose vai estar colada nele. Então, quer dizer, numa disputa até o Paulo podendo estar em outro partido para jogar isso, porque ninguém vai poder falar. Uma coisa é verdade. O Paulo nunca se associou, nunca mostrou nenhuma aproximação com o governo Temer. Ele sempre teve muito cuidado, talvez muito receio de fazer qualquer aproximação mais forte. Então, quer dizer, ele tem até esse trunfo para usar, né? Não fiz parte desse governo, não apoiei. Mas você não acha que aquele almoço na Praia da Costa vai já estar... Mas eu acho que é pior do que você ficar colado no cara, mas sabe o que você pode falar? O que ele vai falar? Ele vai falar assim... naquele momento eu fiz uma aposta no Temer, só que ele não entregou. Quando ele não entregou, eu me distanciei. Ele pode falar isso, né? O que o Paulo quer, afinal de contas, é que não exista um outro palanque competitivo, porque as pessoas, olha, não dá, eu vou com o Paulo. Eu vou com o Paulo, não sei, né? Ricardo Ferraz, como é que é? Se não tiver um palanque competitivo, ele vai com o Paulo. Ué, tem que ter. A Rose não é esse palanque competitivo. O Renato não é esse palanque competitivo. Então, velho, o Paulo se beneficia. Aí eu concordo com você, ele é candidato à reeleição. Só existe o palanque dele. Porque você vê, ele quer entrar no PSDB, mas não vai conseguir. O PSDB botaram o pé na porta, não quero deixar ele entrar. E ele tem que entrar no PSDB. É outra situação desafiando o Paulo. Porque ele não pode dar de novo com a cara na porta. Ele deu uma vez. Ele quer recriar aquele cenário de 2006, lembra?
que tinha uma possível candidatura do Max Filho pelo PDT, que naquela época, né, tava bem acirrada aquela disputa entre eles. O Max Filho tinha uma popularidade, tinha um peso, tinha condição de ser um candidato de oposição forte ao Paulo, e ele conseguiu mexer, conseguiu tirar o Max do jogo, e quem foi o candidato foi Sérgio Vidigal, que fez uma E ele não é mais o Ivan o terrível, tá vendo? Porque o pessoal está perdendo, os políticos estão perdendo medo dele. Quando você vê, né, um da Vitória fazendo oposição na Assembleia, como ele faria se o Paulo tivesse de todos os poderes que ele tinha quando ele dizia quem era do bem e quem era do mal? Quem é que ia fazer oposição a ele? O que o próprio Teodorico de Assis Ferraz, que queria navegar com ele, nunca mais. Não é? Aí você tem outros que estão lá chutando a canela dele. Ele não é mais o Ivan terrível. Ele agora é um político comum. E ele também está sujeito à guilhotina. Agora você vê também o seguinte, que nem a gente estava falando aqui, uma coisa é um candidato com essa proposta nova, tal. Outra coisa é um candidato de oposição mais à esquerda, assim, que a decisão que condenou o ex-presidente Lula, ela põe o projeto do PT, é um balde de água fria no projeto do PT, na verdade. Sim. Porque o PT estava bastante animado com os resultados de pesquisa que Datafolha fez sobre presidente, né? E que o Lula apareceu mais uma vez na frente, antes do Moro anunciar a condenação, e a própria imagem do partido, que tinha melhorado muito segundo Datafolha. Então, quer dizer, havia uma empolgação, e alguns dias recentemente o deputado federal Helder Salomão deu entrevista aqui pra gente e até mostrava bastante entusiasmo, né, com essa recuperação do PT. Eu acho que o PT, essa notícia acabou sendo boa para o Paulo, porque o PT teve que sair do governo. E eu acho que um palanque do PT com o Lula candidato é uma coisa. Sem Lula, já não se sabe se o PT vai ter candidato e como isso vai se desdobrar nos estados. Mas, assim, de alguma maneira, essa notícia foi boa para o Paulo, porque você teria a chance de, nessa disputa, depois de muitos e muitos anos, ser a primeira disputa que o PT poderia estar na situação de oposição ao governo. Ao governador Paulo Artung. Mas nem tudo está perdido nesse cenário aí. Não, tô porque falando... assim, se eu vejo... Mas desanimou um pouco. Se o Lula não disputar a eleição, o PT pode se alinhar a um candidato, né, de esquerda claro. E fazer uma composição e oferecer um palanque, né, aqui no estado. O Helder mesmo seria um excelente candidato, não seria um Roberto Carlos. Né? Claro. E não dá para o PT repetir aquilo. Não tem condição. Não tem espaço hoje para isso. PT repetir aquele papelão. Pois não dá. Ele foi para a rede, ele é candidato a deputado estadual, estou falando do Roberto Carlos. Do Roberto Carlos. E assim, para o PT daqui e para o PDT, que sempre foi aliado do PT na proporcional, não sei se vai ter proporcional no ano que vem, né? Mas enfim, você vai ter coligação, né, para as proporcionais. Mas enfim, sempre deu muito certo essa aliança PT-PDT. E seria excelente para esses dois partidos. Mas eu digo assim, não é a mesma força de você ter um candidato como o Lula. Sim, como o Lula, com certeza. Eu estou dizendo nesse sentido, com certeza, né? Mas vamos resumir uma coisa, no meu modo de ver. O PT não tem um bom candidato no Espírito Santo. Ele tem um candidato ao governo excepcional, com a ficha de bom político, como prefeito, como deputado, que é o Helder Salomão. Agora, o selo do Helder Salomão, que é pesado, é o PT, que está aí no meio do tiroteio. Como é que é? O PT ele tem combustível para carregar o PT do jeito que o PT está? É complicado. Não sei. Porque uma coisa foi ele fazer isso na disputa à prefeitura de Cariacica, que ele sempre o eleitorado de Cariacica sempre separou muito isso, né? O Helder e o PT. Mas numa disputa para governador já é bem mais complicado.